Nós principiamos essa palavra aqui um outro dia, mas não foi possível, darmos sequência à mensagem e eu acabei encerrando ela, porquanto o pregador havia chegado. Mas hoje quis o Senhor nos dar a possibilidade de meditar com você nesta palavra, com o tempo necessário para isso. Evangelho do Senhor Jesus, se você tem a Bíblia, segundo Mateus, capítulo de número 8, versículos do 1 ao 4. Texto que os evangelhos de Marcos e Lucas também têm menção dele. Marcos nos narra estes eventos no capítulo 1, nos versículos de 40 ao 45. E o evangelho segundo São Lucas também faz essa narrativa no capítulo 5, versículos de 12 ao 14. Cada evangelista traz um foco acerca deste evento, deste fato ocorrido no ministério de Jesus Cristo. Farei leitura aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, sob a epígrafe O Leproso Purificado. E diz a palavra: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Queridos amados, a narrativa trazida por São Mateus fala de um leproso que busca a Jesus Cristo. Estar leproso naqueles dias era estar debaixo de uma sentença de morte. Morte não apenas física, uma vez que o leproso ele se tornava verdadeiramente um morto-vivo, mas devido ao fato da lepra ser uma doença contagiosa, a pessoa era condenada a viver em isolamento das demais pessoas. Alguém que se descobria leproso, alguém que se descobria com uma mancha nos dedos, geralmente a lepra, hoje em nossos dias, controlada, chamada de hanseníase, e ela, ainda que não tenha cura até os nossos dias, mas em nossos dias a lepra, ela é controlada. Nos dias de Jesus não havia essa possibilidade. Então, ainda que haja tratamento em nossos dias, nos dias de Jesus, nos dias antigos, esse tratamento não existia. Então o leproso, ao perceber-se com uma mancha nos seus dedos, nos pés, ou nas orelhas, geralmente nas extremidades do corpo, e ao descobrir-se leproso, quem sabe perdia a sensibilidade das mãos, quem sabe percebia-se leproso ao receber um corte, um ferimento em suas mãos, em seus dedos, e este ferimento sequer foi notado, este ferimento sequer foi percebido, a pessoa passava a sangrar, mas não sentia dor alguma, e ali ficava evidenciado que ela havia perdido a sensibilidade. A lepra, ela tira a capacidade da pessoa sentir dor, ter sensibilidade à dor. Ela isola verdadeiramente a pessoa da vida. É como se fosse um membro agora morto. É como se a pessoa tivesse ali um membro que na verdade pertence a um cadáver, porquanto já não tem mais sensibilidade. A lepra verdadeiramente
ela lançava esta pessoa em um drama profundo. Porquanto, estando leprosa, ela não podia mais estar em contato com a sua família. Não podia mais abraçar seus filhos, a sua esposa, nem ser abraçado. Estando essa pessoa leprosa, ela não poderia mais estar em seu trabalho. Porquanto tudo quanto ela tocasse podia deixar ali a possibilidade da transmissão da lepra. A lepra, ela se apegava à pele do saudável, e esta pessoa contaminada também havia de contrair esta terrível enfermidade. De modo que esta pessoa agora era condenada ao isolamento, viveria retirada, viveria em lugares ermos, em cavernas e em leprosários, aonde ela teria angústia de contemplar outros leprosos, possivelmente muito mais avançados no processo da lepra. Ela veria aqueles que teriam perdido partes dos seus corpos, partes dos membros do seu corpo. O leproso, ele ia apodrecendo, estando ainda vivo. Ele exalava um odor terrível de morte. O leproso, ele obrigatoriamente tinha que se afastar das pessoas. E se alguém inadvertidamente se aproximasse de um leproso sem notar-lhe a condição de leproso, era este leproso obrigado a declarar em alto e bom som a sua condição, dizendo: imundo, não te aproximes, porque sou imundo. E possivelmente aquela pessoa com asco se afastaria. Se estivesse ele no caminho, talvez recebesse ele pedradas, porque tinha entrado no caminho aonde pessoas saudáveis passavam. A situação do leproso o obrigava inclusive a andar com a sineta que batia, de modo a que as pessoas que ouvissem essa sineta saberiam: um leproso estava nas proximidades. Ainda que se o vento soprasse pelo leproso, carregaria o odor putrefato da sua condição de leproso. Ao aproximar-se de qualquer lugar, um leproso seria automaticamente repelido. E este leproso, ele resolve quebrar todas as regras sanitárias, todas as regras legais. Esse leproso, ele resolve fazer aquilo que lhe era impedido, que era aproximar-se de pessoas saudáveis. De alguma forma, chegou ao conhecimento desse leproso que havia alguém que podia lhe dar a cura. Havia para ele uma esperança. Havia alguém que tinha poder para fazer aquilo que a medicina não era capaz de fazer, para fazer aquilo que os remédios não eram capazes de fazer, aquilo que os tratamentos médicos mais avançados daquela época não podiam suprir, que era a cura. Veja, não o controle da doença, não parar o avanço da doença, mas curar aquele que padecia da lepra. No Brasil é conhecida a história do escultor Aleijadinho, que na cidade do Rio Preto, em Minas Gerais, deixou e legou ali esculturas barrocas. É dito que Aleijadinho, que era de pele escura, trabalhou até o fim dos seus dias e ele padecia de lepra. Conta a história do Brasil, que Aleijadinho, tendo perdido os dedos, tendo perdido as mãos, ele solicitava que as ferramentas com as quais ele trabalhava, a marreta, o martelo ou o cinzel com o qual ele esculpia na madeira, lhe fossem amarrados nos tocos que lhe restavam. E até o dia de sua morte é dito que Aleijadinho trabalhou esculpindo esculturas que têm valor histórico e valor universal até os nossos dias. Mas mesmo nos dias de Aleijadinho, e olha, não estou falando assim de tanto tempo assim, não era possível haver cura. Mas nos dias de Jesus, nos dias em que este leproso padecia dessa enfermidade, chega-lhe aos ouvidos: há uma esperança para você, há uma esperança para o teu caso. Olha, nem
tudo está perdido, porque existe um em Israel, existe um galileu, existe um nazareno, cujo nome é Jesus, e ele abre a vista dos cegos. Olha, ele tem poder sobre a morte. Mesmo ele é capaz de trazer a vida àquele que está sendo levado para o cemitério. Ele tem poder, ele liberta os endemoniados, ele liberta os possessos, os paralíticos caminham sob o poder e a autoridade que há nele. Ele cura, ele liberta, ele tem cura e solução para você. E este leproso, ao escutar as histórias acerca de Jesus, ao perceber que aqueles que vão até Jesus, aqueles que vão ao encontro de Jesus, têm a sua vida transformada, tem a sua vida impactada por esse encontro com Jesus, esse leproso resolve sair do lugar aonde vivia, do retiro aonde vivia. Ele resolve enfrentar o apedrejamento, ele resolve enfrentar a discriminação social, ele resolve enfrentar as penalidades que a lei colocaria sobre ele se ele descumprisse o que lhe era imposto pela sua condição de leproso. Mas ele tem uma esperança, e movido por esta esperança, esse leproso, ele procura saber aonde Jesus estava. E o Evangelho segundo Mateus vai revelando que, descendo ele do monte, seguia-o uma grande multidão. Aonde Jesus estava, as multidões acorriam para estarem aonde Jesus se encontrava. E esse leproso agora, ele busca estar aonde Jesus está, porque ele entende que aonde Jesus está, a resposta para a sua vida, a resposta para o seu problema, a solução para a sua causa. E diz o versículo 2: e eis que veio um leproso. Eu imagino, eu conjecturo que quando este leproso vai se aproximando de Jesus e vai gritando e vai avisando: eu sou imundo, imundo, eu sou imundo, e a sineta ia batendo e aquele odor ia sendo exalado do seu corpo, ele não tinha muita dificuldade para avançar em meio à multidão, porque as pessoas se afastavam, porque as pessoas tinham asco, porque as pessoas já iam se retirando apressadamente, apavoradas de estarem próximas àquele leproso, e elas iam abrindo caminho para eles. Ninguém se interpõe no seu caminho. Não é como Bartimeu cego, que clamava à beira do caminho em Jericó, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Yoshua ben Davi, tem misericórdia de mim. E alguém se aproximava do cego Bartimeu e dizia: cego, você não é ninguém. Cego, para de incomodar ele. Ele não vai parar para atender você, cego. Cego, você é uma pessoa sem importância. Para de incomodar, cego. Para de gritar, cego. Ninguém, se aproximaria desse leproso para dizer: leproso, vai-te embora daqui. Porque as pessoas tinham medo da lepra, corriam da lepra, ele não seria apertado como a mulher do fluxo de sangue, que tendo era aquele fluxo, mas não sendo aquele fluxo contagioso, ainda que ela não pudesse ser tocada nem tocar nas pessoas, mas as pessoas tinham a ignorância de que havia ali uma mulher com fluxo de sangue. Ela não exalava nenhum odor putrefato como acontecia com o leproso, ela não carregava uma sineta que desse aviso que havia alguém imundo ali, ela não gritava dizendo que era imunda, mas ela sorrateiramente se aproximou de Jesus. Ela enfrentou uma multidão que a apertava e a oprimia. Esse leproso é diferente. A palavra diz que eis que um leproso veio, ninguém o impediu. Ele vai se aproximando do Senhor, e quando esse leproso se aproxima, quando esse leproso chega até Jesus,
as pessoas se afastavam, mas tinha um que permanecia. As pessoas corriam, mas tinha um que não corria dele. As pessoas tinham asco dele, mas tinha um que olhava para ele com um olhar acolhedor, com um sorriso que o atraía, que aumentava ainda mais a sua esperança. E à medida que ele se aproximava de Jesus, eu penso, as lágrimas iam lhe escorrendo pelos olhos, porque ele ia se aproximando da presença daquele que é o autor da vida. Ele ia se aproximando da presença daquele que traz paz à alma. Ele ia se aproximando daquele que tinha resposta para a sua situação. Ele vai se aproximando da certeza, ele não vai me afastar. Ele vai se aproximando na convicção, ele não vai me apedrejar. Ele vai se aproximando na convicção, ele vai me receber. Jesus contemplava aquele leproso, e eu penso que Jesus estendia-lhe a mão dizendo: pode se aproximar, não temas. Pode se aproximar, pode se achegar-se a mim. A palavra diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aquele leproso se aproxima, ele nos revela a palavra, nos revela o evangelho. Ele se aproximou, ele veio até Jesus e o adorou. Ele chegou até onde Jesus estava e se prostrou. Ele chegou até onde Jesus estava, se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E neste ato de adoração, ele dizia: tu és o meu Deus, tu és a minha esperança, tu és o autor da vida, tu és aquele que pode me socorrer, tu és aquele que pode transformar a minha vida, mudar a minha história, tu és a minha esperança, tu és a minha salvação. E ele o adora, sabe? Ele adora Jesus porque Jesus é Deus. Ele adora Jesus porque Jesus é o Filho de Deus. A palavra diz: e o adorou, e ao adorá-lo, ele dizia: Senhor. Ele constitui Jesus o seu Senhor. Ele reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, o Senhor de toda a terra, mas também o seu Senhor. E ele diz: se quiseres, aleluia, se quiseres. Ele crê que Jesus, pelo um ato de vontade, ele tem a fé que tinha Jó quando diz: eu sei que é teu querer e é teu o efetuar, nem um só dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ele diz: Senhor, se quiseres. Ele está dizendo assim: para o Senhor não é impossível. Se o Senhor quiser, vai acontecer. Se o Senhor quer, quando Deus quer, Ele quer, e nada impede o seu querer. Se quiseres, ele diz: podes. Tu tens todo o poder, tu podes o que os médicos não podem, o que a ciência não pode, o que a medicina não pode, o que os tratamentos não podem, o que os reis da terra não podem, o que os poderes da terra não podem. O Senhor pode, tu podes. Ele se aproxima com a expectativa em Jesus, e Jesus, que tinha dele uma expectativa, tinha essa expectativa satisfeita, porque diz a palavra: Deus espera que aquele que dele se aproxima creia que ele é real, e mais, ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse leproso vem buscar Jesus com esta fé viva. Ele não apenas ouviu falar de Jesus, ele não apenas conhece as histórias acerca de Jesus, mas ele acredita em Jesus, ele crê em Jesus. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Tu podes mudar a minha história. Tu podes transformar a situação na qual eu estou. Tu podes me limpar. Tu podes me purificar. Versículo 3 diz: Jesus, ao receber aquela adoração, eu vi essas palavras. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem sua mão recolhida para que não possa operar. Por isso diz o versículo 3, e Jesus, estendendo aquela mão,
aquela mão que tomou um dia o pó da terra e fez o homem, e soprou-lhe o fôlego da vida, aquela mão que deu forma ao sol, aquela mão que criou as estrelas, aquela mão que estendeu o firmamento, ele estende aquela mão, tocou. Aleluia, ele tocou que ninguém tocava, ele chegou e tocou e teve contato com aquele que ninguém queria ter contato, que ninguém podia se aproximar nem tocar. Jesus tocou, a mão de Deus vai aonde ninguém vai, a mão de Jesus chega aonde outros recursos não chegam. No vale da sombra da morte, o salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Há uma convicção e uma certeza daquele que recebe o toque desta mão. Quando Simão Pedro ia se afogar nas águas, é esta mão que se estende para Simão e ele é resgatado das águas. Esta mão que vai amparar a Jairo quando alguém diz: não incomodes mais o mestre, ela já morreu, não há mais solução. Mas esta mão está estendida para dar apoio a Jairo e para erguer da morte a sua filha. Jesus estende a mão e toca esse leproso dizendo: quero. Oh glória, que palavra, esta voz, esta palavra, quando só havia escuridão, foi esta voz que disse: Raiaô, Raiaô, haja luz. E diz a palavra: e houve luz, e as trevas se dissiparam, porque a palavra que sai da sua boca, diz a palavra do Senhor, não torna para ele vazia, mas ela vai e cumpre o seu querer. Esta palavra que sai da sua boca tem poder, tem autoridade. Quero, disse o centurião ao Senhor: basta uma palavra tua e o meu servo vai sarar. Jesus diz: o meu pensamento a teu respeito, a minha vontade a teu respeito, não é que você viva na lepra, não é que você vá à morte levado pela lepra, mas o meu desejo é que você seja lavado, purificado, é que você tenha vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Esta é a vontade de Deus para o homem. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho acerca de vocês, para vos dar o fim que desejais. São pensamentos de bem. O Senhor quer o teu bem, jamais Ele desejará o teu mal. Quero ser limpo. E logo, diz a palavra de Jesus liberada, e logo, imediatamente, ficou purificado da sua lepra. As manchas desapareceram, sabe, o odor putrefato saiu, sabe, tudo quanto devorava os membros daquele leproso teve que devolver tudo quanto havia consumido, e o seu corpo outra vez é-lhe restituído perfeitamente, sem nenhum dano. Diz a palavra, declara a palavra, e logo ficou purificado da lepra. Então Jesus diz para esse leproso: olha, não o digas a alguém, mas vai. Jesus está orientando esse leproso: mas vai, mostra-te ao sacerdote. Era o sacerdote quem podia declarar que alguém foi purificado da lepra segundo a lei mosaica. Os sacerdotes também tinham a função de cuidar da vida sanitária do povo de Deus. Eles tinham treinamento tal que os qualificava a cuidar da condição de saúde da população de Israel. E somente o sacerdote podia atestar a condição de cura de um leproso. Por isso Jesus disse para ele: olha, não digas a ninguém, não perca tempo. Jesus está dizendo para ele: mas vai, mostra-te ao sacerdote. E continua se orientando ele, dizendo: e apresenta a oferta que Moisés determinou para
servir de testemunho, ou seja, de que você está curado, de que você está liberto. E aqui, querido e amado, Jesus ele está fazendo menção daquilo que está no livro do Levítico, e eu quero vir com você a palavra de Deus em Levítico, para que você entenda o que é que Jesus está orientando para que este ex-leproso faça. Jesus é aquele que gera os ex. Jesus, ele produz a ex-prostituta. Jesus, ele produz e ele faz gerar o ex-ladrão, o ex-corrupto, o ex-assassino, o ex-traficante. Só Jesus tem este poder. E aqui há um ex-leproso. E Jesus diz para este ex-leproso que ele precisava ir ao sacerdote e fazer conforme Moisés, conforme estatuía a lei mosaica, no livro do Levítico, no capítulo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero dividir com você o texto sob a epígrafe: a lei acerca do leproso depois de sarado. Essa era agora a condição deste ex-leproso. Ele havia sido sarado, mas havia um rito que precisava ele cumprir. E olha, no Antigo Testamento, ele é uma sombra da nova aliança, do Novo Testamento. O Antigo Testamento é rico em símbolos e em figuras e em tipos que falam daquilo que haveria de ser revelado no Novo Testamento. E é por isso que eu quero voltar com você de Mateus, capítulo 8, no Novo Testamento, para aquilo que na antiga aliança foi revelada, para a verdade veterotestamentária que consta nesse texto, porque há verdades preciosas que quero dividir com você da palavra de Deus. Preste bem atenção. Se você puder, acompanhe comigo. Levítico no capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Preste bem atenção. Jesus está dizendo a esse leproso: vai ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial. Veja, para que o sacerdote tratasse com a lepra, ele precisava sair fora do arraial e encontrar o leproso fora do arraial, visto que a lepra colocava a pessoa em tal condição de impureza que esta pessoa não podia ter contato com as demais pessoas. E eu quero agora trazer para você a figura de Jesus Cristo como sacerdote, e não qualquer sacerdote, mas como diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, sacerdote, sumo sacerdote, não segundo a ordem aarônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é aquele que, para tratar com a lepra, não a lepra da pele humana, mas a lepra do pecado. Porquanto a lepra, eu quero que você perceba, a lepra, ela é símbolo do pecado. O salário do pecado é a morte. A lepra leva o homem a uma insensibilidade, estando ele ainda vivo. Da mesma forma, o pecado torna o coração do homem endurecido, duro como coração de pedra. E é por isso que o Senhor diz na sua palavra: eu vou arrancar o coração de pedra e eu vou colocar um coração novo. Eu vou tirar o coração de pedra que morreu, eu vou tirar o coração de pedra que necrosou e darei um novo coração, um coração cheio do meu amor, um coração sensível, um coração que estará disposto a obedecer ao Senhor, um coração que sente a presença do Senhor. A lepra tira a sensibilidade, o pecado também tira qualquer possibilidade do homem ter vida. Só tem sensibilidade aquele que tem vida, mas aquele que é vitimado pelo pecado perde a sensibilidade, a percepção do Senhor, a percepção de Deus. Tem olhos, mas não conseguem ver, porque a luz de Cristo lhe é turvada pelo pecado. Tem ouvidos, mas estes ouvidos estão prejudicados também pelo pecado. O coração, que poderia ser sensível, mas virou uma pedra, está insensível. Por isso, a lepra, ela serve como
símbolo para a condição do homem no pecado. A Bíblia fala do pecado como uma mancha, ainda que o pecado seja vermelho como a escarlata. É uma mancha pecaminosa. O pecado traz uma mancha sobre o pecador. O pecado lança o homem à morte, ele perde a alegria. Quantos que por conta do pecado perdem a família, perdem o casamento, perdem o trabalho, perdem a perspectiva de viver uma vida longa e morrem até antes do tempo, porquanto o pecado devorou-lhes a saúde do corpo. Assim também é com o leproso e assim também é com o homem escravizado pelo pecado. Quantos que ficam encarcerados por causa do pecado, isolados da família, isolados da sociedade, junto com outros que também ficaram isolados e perderam a liberdade civil por conta do pecado. A lepra é o pecado, e o sacerdote tinha que sair para tratar com o leproso fora do arraial. Jesus, ele foi aquele que foi levado para fora também e crucificado em uma cruz para lidar com o problema da lepra. Veja, o texto vai ainda revelando, diz a palavra: então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Veja, há elementos que este leproso precisaria agora ter consigo, por ordenação da lei mosaica. E aqui são símbolos que eu quero que você aprenda. 2 aves vivas e limpas. Não servia a ave que come carniça. Tinham que ser aves vivas e limpas. Pau de cedro, madeira de cedro. Era uma madeira muito valiosa. Servia para fazer embarcações. E diz a palavra, e carmesim, é o tecido de cor escarlata. E carmesim, e hisopo. O hisopo que era um vegetal tenro, que até é dito que até nos muros de Jerusalém conseguia crescer. Imagina uma coisa tenra e uma coisa tão dura quanto pedras. E ainda assim o hisopo conseguia prosperar nos muros de Jerusalém, nos muros do palácio de Salomão. E o hisopo era utilizado como aspersor. Dado o fato de ele ser tenro, ele servia para aspersão. E hisopo, e diz o versículo 5, mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Veja os elementos: vaso de barro sobre águas vivas e uma ave que será degolada. Versículo 6 diz: e tomará a ave viva e o pau de cedro. São 2 aves, uma será degolada, a outra não. Versículo 6, portanto, diz: e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim, é o tecido cor de escarlata, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. O sacerdote mandava que trouxesse as aves. Essa ave viva que era degolada, era colocado o seu sangue em um vaso de barro sobre águas vivas. Uma vez que o sangue da ave que foi sacrificada estivesse no vaso de barro, ele tomava da ave viva, ele tomava o pau de cedro e o carmesim. Então você tem aqui o pau de cedro, envolvia-o com o tecido escarlata e mergulhava esse tecido no sangue da ave morta dentro do vaso de barro. E com este sangue, no pau de cedro, ele colocava sobre as asas da ave viva. Veja o texto, estou falando para você poder acompanhar e entender. E tomará a ave viva, versículo 6, e o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E será feito sobre um rio de águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Tomava-se então o hisopo, mergulhava-se no sangue e se espargia o sangue, diz a palavra, 7 vezes. Acompanhe comigo.
então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então ele tomava o sangue no hisopo, aspergia sobre o leproso 7 vezes. O que significa essa simbologia? Do que a Bíblia está falando? Deixa eu trazer para você o entendimento. O vaso de barro está falando de mim e de você. Lá em Jeremias 18 diz: como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. O vaso de barro, o Senhor tomou do pó da terra, e diz a palavra, e modelou o homem. E a palavra modelar no original é a mesma usada para aquele que faz o vaso de barro, para o oleiro fazendo o seu trabalho. O vaso de barro somos nós. O vaso de barro é o homem, é o pecador. É tomada uma ave viva para ser degolada. Essa ave que é degolada, ela fala de Jesus Cristo. É aquele que deu a sua vida. Ele disse: ninguém tem poder para tomar a minha vida. Sou eu que dou a minha vida. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. A palavra diz que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Jesus é a ave cuja vida está sendo sacrificada, cujo sangue está sendo vertido para a purificação daquele que padece da lepra. É tomado o pau de cedro. E o pau de cedro, você já pode acompanhar comigo, você que conhece o Novo Testamento, está falando do madeiro da cruz. O madeiro da cruz que vai receber o sangue do Senhor Jesus Cristo, que vai escorrer por aquele madeiro. É tomado então o tecido de carmesim, tecido vermelho, tecido escarlata. Esse tecido vai ser mergulhado no sangue daquele que há de se purificar, no sangue da ave. A palavra diz que ainda que os pecados, o profeta Isaías fala disso, ainda que os nossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, como o carmesim, diz a palavra, que lavados pelo sangue ficará mais alvo que a neve. Aqui está apontando para o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer para a purificação da lepra do pecado. Era tomado então o hisopo, mergulhado neste sangue, vertido pela ave que foi sacrificada, e era aspergido 7 vezes sobre aquele que haver-se-ia de purificar da lepra. O Senhor Jesus, ele é aquele que no 6º dia, ele entra em Jerusalém, na sua última semana de vida, estatui a Santa Ceia, depois do pôr do sol na quinta-feira. Era sexta-feira para o judeu, era Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que na sexta-feira, como cordeiro pascal, ele vai ser imolado. Ele dará a sua vida para que o sangue dele venha sobre aquele que padece da lepra do pecado. Mas ele é aquele que no 7º dia haverá de completar esta obra. No 6º dia, os vivos já tinham sido impactados pelo sangue vertido lá na cruz do Calvário, de modo que aquele que estava na cruz vai dizer: lembra de mim, Senhor, e receberá do Senhor imediatamente uma resposta dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Era o 6º dia, mas no 7º dia, como havia apontado Gênesis, que no 7º dia Deus descansou de toda a sua obra. Ora, Deus não cansa. Quando a Bíblia diz em Gênesis que ele descansou, está apontando profeticamente para o dia em que o corpo do Senhor seria depositado na sepultura e estaria ali inerte, em descanso, fisicamente falando. Mas o Senhor, ele estaria indo ministrar aqueles que dormiram na promessa. Ele estaria levando salvação àqueles que dormiram na esperança da salvação em Cristo Jesus, o Senhor. De modo que no 7º dia, o tempo estaria completo, a obra estaria completa. Haveria então a aspersão do sangue sobre aquele que haveria de purificar-se em uma contagem de 7, em um número de perfeição, em um número de completude, e ele estaria então sendo purificado. Agora, o sacerdote tomava a ave viva e passava com o pau de cedro e o carmesim o sangue nas asas dessa ave que estava viva, e
diz a lei mosaica, soltava a ave viva, que voava livre, que voava agora em liberdade sobre os campos. Jesus Cristo também é a ave viva. Ele é aquele que deu a sua vida. Mas diz a palavra, no primeiro dia da semana, Marta e Maria foram até o sepulcro. Mas chegando ali, foi-lhes dito, porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Ele ressuscitou. Lá no primeiro dia da semana, Jesus, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o inferno, vencendo a antiga serpente, ele se levanta da morte. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a lepra. A lepra do pecado é o aguilhão da morte. Mas afirma o apóstolo Paulo: mas tragada foi a morte na vitória, porque Jesus ressuscitou e ele é a primícia daqueles que dormem na esperança. A ave que é liberada, a ave que é solta, agora para um voo livre, ela vai coberta pelo sangue. Ela representa aquele que era escravo do pecado também. Ela fala daquele que antes era aguilhoado pelo pecado, era aprisionado pelo pecado, aprisionado pelos vícios, aprisionado pela prostituição, aprisionado pelo sexismo, aprisionado pelas misérias do pecado. Mas ele foi liberto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, afirma o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem liberta. Ele liberta do pecado, Ele liberta do vício, Ele liberta das drogas, Ele liberta da morte que é consequência do pecado. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é a ave que é solta em liberdade. Ele é aquele que retornou para o Pai, está sentado à destra do Pai. Ele é chamado de único mediador entre Deus e o homem. Ele é chamado de advogado fiel, que intercede por aquele que o busca, por aquele que o clama. Mas continua, Levítico 14, acerca da lei do leproso depois de sarado. Diz assim a palavra de Deus: e aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Veja, o processo da purificação prossegue. E aqui é dito que há um banho. Ele vai tomar um banho, ele vai lavar as suas vestes. As suas vestes que antes estavam contaminadas precisarão ser lavadas. É dito que a noiva do Cordeiro, na revelação de João em Apocalipse 19, ela receberá uma veste talar. Ela receberá uma veste de linho fino, uma veste pura, uma veste branca, de brancura sem igual. As vestes do pecado são trocadas. O filho pródigo chega diante do pai com vestes rotas, imundas, e ele é lavado, e é lhe dado uma veste talar, uma veste limpa, uma veste purificada e uma veste festival. Este aqui também tem que lavar as suas vestes. Isso é mudança exterior na vida daquele que foi purificada. A mudança é interior, mas também há uma frutificação perceptível do lado de fora. E diz aqui a palavra: e rapará todo o seu pelo. Tudo que é imundo está sendo removido, a vida antiga está ficando para trás, e se lavará com água. A palavra diz: quem crê e for batizado será salvo. No batismo está se sepultando a vida antiga. No batismo está se sepultando a vida de leproso no pecado, de escravo do pecado, para levantar-se puro, purificado para uma vida nova na presença de Deus, para ser parte do corpo de Cristo, a saber, a sua igreja. E diz a palavra, declara ainda que ele se lavará com água, assim será limpo, e depois
entrará no arraial. Ou seja, vai fazer parte da igreja do Senhor, vai fazer parte da família de Deus. O livro da vida será aberto e o nome daquele leproso agora é escrito no livro da vida. Não mais uma criatura que foi contaminada pela lepra do pecado, mas agora filho de Deus, filha de Deus, herdeiro do céu, co-herdeira com Cristo, livre para adorar, livre para ter acesso à presença do Senhor, cheio da sua presença, do seu Espírito, tendo gozo, alegria da sua salvação. Mas tem uma vírgula aqui que diz: porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Haverá um tempo de espera. O salvo é salvo. O salvo é parte da igreja. O salvo, ele está salvo, ele está lavado, está purificado, mas ele não entra na tenda ainda. Ou seja, ele está esperando o dia em que poderá entrar na tenda, em que terá pleno acesso a Deus. É uma promessa que está em João 14, quando Jesus diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, porque vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e tiver preparado o lugar, eu tornarei outra vez. Eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Há uma promessa. A igreja espera essa promessa. É como o leproso que aguarda 7 dias. Fala de um tempo de espera. A igreja vivencia os últimos dias desse tempo de espera. Porque diz a palavra na carta aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos juntamente com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Nós aguardamos esse dia, o dia do arrebatamento da igreja, ainda de forma figurada. A palavra vai declarando nesta lei acerca do leproso depois de sarado. Declara assim a palavra: e será que no 7º dia rapará todo o seu pelo, versículo 9, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros, acompanhe comigo, tomará 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de 1 ano, 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e 1 log de azeite. Você que conhece as revelações do Novo Testamento já sabe que cordeiro fala de Jesus. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui fala de uma flor de farinha misturada com melhor azeite. Flor de farinha fala de pão. Flor de farinha fala de alimento. Jesus é o pão da vida. E este pão nos é dado, mas com o seu Espírito. O seu Espírito, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador para vocês. Ele vai fazer uma promessa à igreja em João 14, quando ele diz: eu estarei no Pai, e o Pai estará em mim. Eu estarei em vocês, e vocês estarão em mim. Ele afirmou, dizendo: aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Ou seja, ele está dizendo assim: eu vou habitar em vocês, o meu Espírito vai habitar em vocês, o Pai vai habitar em vocês. Aquele que me ama faz a minha vontade, e eu e o Pai iremos até ele, e nele faremos morada. E o sacerdote, versículo 11 diz: e o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira Páscoa. Páscoa não é o coelho da Páscoa. Coelho não bota ovo. Isso é
paganismo. Isso é querer colocar o coelho para que não se fale de Jesus. Assim como a estratégia de colocar Papai Noel no Natal, para que você esqueça que o verdadeiro Natal não é presente, não é velhinho de barba branca, não é o teu filho sentado nas pernas de um desconhecido, não. É o verdadeiro Natal, é Jesus. É que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o pecador. E diz a palavra: e o tomará e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e o moverá por oferta movida perante o Senhor. Esse caneco de azeite que é símbolo do Espírito, era movido diante do Senhor. Era envolvido com a presença de Deus e representa o Espírito Santo. Agora veja, versículo 13. Então degolará o cordeiro. Um daqueles cordeiros será degolado. Cordeiro da expiação. Degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado e o holocausto. No lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. Veja, aquele cordeiro que era degolado, cujo sangue seria vertido para a purificação do pecador, do leproso, o corpo desse cordeiro não seria destruído. O corpo deste cordeiro também não seria sepultado, mas o corpo deste cordeiro pertencia ao sacerdote. Está falando de Jesus, cujo corpo foi depositado lá na sepultura de José de Arimateia, mas ele pertence ao sumo sacerdote. E este corpo não apodreceu, não ficou para morrer, mas ele ressuscitou, de modo que quando Tomé não cria que ele tinha ressuscitado, e dizia a Tomé: se eu não lhe ver as marcas, se eu não lhe ver os ferimentos, se eu não lhe tocar nas cicatrizes, eu não poderei crer. E Jesus, quando vai estar com Tomé, ele vai dizer: Tomé, toca nas minhas cicatrizes, oh glória, toca no meu corpo, olha aqui aonde entrou a lança, olha aqui onde o cravo entrou. Este corpo pertence ao sumo sacerdote Jesus Cristo, e a destra do Todo-Poderoso tem um cujo corpo não tem sangue, visto que ele verteu todo o seu sangue, e ele senta à destra do Pai, e ele carrega marcas, ele carrega cicatrizes, que como cantou Jorge Araújo, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer, para que eu, leproso, para que você, leproso, para que você, leprosa, pudesse ser livre. E diz a palavra, versículo 14: e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo do polegar do seu pé direito. Veja, é tomado do sangue do cordeiro da expiação e é passado na orelha direita, no lóbulo da orelha direita daquele que havia de purificar-se. É o sangue da expiação sendo passado no lóbulo. Por quê? Porque a lepra contamina os ouvidos, a lepra ataca as extremidades, o pecado faz com que o homem não consiga ter acesso às verdades da palavra de Deus, visto que os seus ouvidos estão contaminados pela lepra do pecado. A palavra diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Está falando daquilo que vem do lado de fora e entra para dentro da alma do homem. Os olhos são as janelas da alma, os ouvidos também. Se os olhos forem contaminados, o corpo é contaminado. Se os ouvidos estão contaminados, o corpo estará contaminado. E é preciso purificar os ouvidos, porque o crer vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E essa palavra purifica, esta palavra limpa o pecador, limpa os ouvidos do pecador. E é dito que também é colocado este sangue no polegar da mão direita. O homem no pecado, os seus membros estão entregues para o pecado, as suas mãos, a sua imaginação, o seu corpo está a serviço do pecado, os seus membros estão escravizados pelo pecado, e é preciso purificar para que ele ande em novidade de vida, para que as suas atitudes mudem, para que o seu proceder mude.
o pé direito, o polegar do pé direito também vai precisar passar por purificação, porque antes andava no caminho da morte. A palavra diz: há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles são caminhos de morte. Este homem caminha no caminho do pecado, no caminho largo, porque largo é o caminho que leva à perdição, que leva ao precipício, e muitos são aqueles que andam por esse caminho, porque os dedos estão contaminados e dominados pela lepra do pecado. É preciso purificar. E diz a palavra: e também o sacerdote tomará do log de azeite, da caneca de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Ele aspergia aquele azeite perante o ser símbolo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa, lavado pelo sangue. Agora eu não sou mais habitação da iniquidade, lavado pelo sangue, o pecado não habita mais em mim, os grilhões do pecado não me dominam mais. Eu passo pela metanoia, mudança de mente, eu passo pelo transplante do coração. Eu tirarei o coração de pedra e eu colocarei um novo coração. Agora, lavado pelo sangue, vem o azeite, é a presença do Espírito Santo. Agora eu sou sensível à palavra de Deus, eu tenho entendimento da palavra de Deus, eu passo a ouvir a voz de Deus me orientando, dirigindo a minha vida. As minhas mãos, os meus membros não servem mais ao pecado. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, Paulo morreu, não vivo mais eu, é Jesus que vive em mim. Os meus membros pertencem a Ele, as minhas mãos pertencem a Ele, os braços são dele, o corpo é dele. Tudo que sou e o que vier a ser pertence somente ao Senhor. Cada fibra do meu ser está a serviço do meu Deus. É também colocado azeite nos seus pés, para que ande pelo novo e vivo caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O homem por si mesmo não consegue andar neste caminho. A lepra do pecado não deixa. Os seus membros, os seus pés não lhe dão sustentação, porque a lepra está lhe devorando. Mas lavado no sangue, a lepra sai. E agora, com o azeite, a presença do Espírito Santo, agora eu poderei caminhar no caminho. Eu não temerei andar no caminho. Alguém diz: eu não sei se aceito Jesus, porque de repente eu posso cair, de repente eu posso desistir, eu posso não conseguir, e tem medo de começar e fracassar. Jesus disse: olha, eu estarei contigo todos os dias, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos há de guiar. Ele vai na frente, Ele estará com vocês, Ele habitará em vocês, e é Ele quem vai te guiar pelo caminho da salvação, pelo caminho da santificação, porque sem santificação, diz a palavra, ninguém verá a Deus. Uma vez salvo, não é salvo para sempre, como alguém pensa, mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Vai no caminho, não temas, porque o Espírito Santo permanece em você. E diz ainda a palavra: e o restante do azeite, versículo 17, e o versículo 18, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. O restinho do azeite agora sobre a cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, oh glória a Deus, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. É o domínio pleno do Espírito sobre você. A Bíblia diz: mas buscai em primeiro lugar
o reino de Deus. É Deus governando a minha vida. É Deus governando os meus pensamentos. É por isso que nós somos chamados a ter vida de oração. Porque na vida de oração você se dobra, você se prostra e você diz: Senhor, me dá direção. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, toma o controle da minha vida. Quem ora tem direção de Deus. Quem ora tem vergonha de falar mal dos outros. Quem ora tem vergonha de pecar. Porque a unção, a presença na mente, os pensamentos são mudados, os conceitos são mudados, a vida é mudada, porque Jesus passa a habitar naquele que antes era leproso na lepra do pecado. E diz a palavra, versículo 19, também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Holocausto é uma oferta inteira. Holocausto é uma oferta completa. É tudo queimado, é tudo consumido. É alguém que está entregando tudo para o Senhor. Eu tenho um convite dele para você. Oh, glória a Deus. Ele disse: eu vim buscar. Eu vim salvar o que se havia perdido. Mas para que alguém seja salvo, é preciso que, sem reservas, faça a entrega total da sua vida ao Senhor. A lepra do pecado leva à morte. A lepra do pecado devora completamente uma vida. A lepra escraviza. A lepra apodrece. A lepra tira a sensibilidade. A lepra leva o homem a uma vida de isolamento, sem acesso a Deus. A palavra diz, Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, de toda injustiça. Mas essa entrega não é uma entrega parcial. Essa entrega tem que ser total, sem reservas, inteira. É esse convite que eu te faço da parte do Senhor. Sai das garras da morte e vem para a vida. Faz como aquele leproso. Tudo que aquele leproso tinha era morte. Tudo que aquele leproso tinha era um corpo que se apodrecia a cada dia. Mas ele ouviu falar de Jesus. Jesus também é a tua esperança. Aquele leproso foi a Jesus e foi purificado. Eu te convido agora, vem para Jesus. Mas eu sou leproso, pode vir. Oh, glória a Deus. Eu sou preso pelo vício, pela droga. Eu fiz coisas terríveis. Não importa o que você fez, nem quem você é. Importa é a tua decisão. A decisão de vir até Jesus. Aquele leproso, ele quebrou as tradições que dizia: você não pode ir até Jesus. A tradição dizia: você não pode chegar perto de um homem santo. Mas aquele leproso quebrou as tradições, quebrou os impedimentos. Eu te convido também a romper com a tradição e se aproximar de Jesus. Vem, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Que devo fazer para ser salvo? Entrega o teu caminho ao Senhor sem reservas, confia a Ele a tua vida e Ele vai te salvar. Vem aos pés de Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo.